A mensagem dessa manhã, ela é a segunda na série que eu intitulei de Reforma Geral, para fazer referência ao movimento da Reforma Protestante no século XVI, tirar algumas lições dela e também para nós aplicarmos a todas as áreas da nossa vida. Então é isso que eu gostaria de continuar falando. Falei no domingo passado, vou continuar hoje. E eu quero ler o texto que está impresso aí na nossa ordem de culto. Depois eu vou estimular as crianças a pensarem naquilo que eu vou falar através de um desenho. E depois vou falar aos adultos uma explicação dessa mensagem. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer de Judas, uma carta pouco conhecida, é o penúltimo livro da Bíblia. Uma carta pequena. Judas, versos 3 e 4. Não tem capítulo, então Judas, versos 3 e 4. Diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Aí eu quero que as crianças prestem atenção numa coisa que eu vou falar, para elas fazerem um desenho bem bonito, porque eu vou pedir para elas desenharem uma vez só, mas aquilo que abarca todo, que envolve toda a mensagem que eu vou falar para os adultos. Eu gostaria que as crianças fizessem um desenho dos seus colegas. Então você pode até dar nome. Todo mundo com armadura de soldado, só que a arma na mão vai ser a Bíblia. Tá bom? Armadura de soldado e com a Bíblia na mão. Ok? Esse é o desenho. Pode desenhar e até colocar nome, se você quiser, dos seus amigos. Tá? Nós vamos falar isso aos adultos hoje. Eu gostaria de chamar a atenção dos adultos para uma coisa que vocês já ouviram antes, principalmente se você tem algum tempo de igreja evangélica. Que é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre reforma na doutrina, que é o título da mensagem. E essa palavra doutrina, ela tem ela cheira algumas coisas que muita gente não gosta. Quando alguns evangélicos ouvem a palavra doutrina, elas lembram de coisas assim muito ruins, como quem diz, doutrina só atrapalha. Por que você não prega Jesus? Alguns dizem. Doutrina só causa confusão. Por que você não fala do amor de Deus? E a Bíblia nos surpreende quando ela mostra que as palavras de Jesus são consideradas doutrina. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 4, verso 2, fala assim que Jesus então começou o seu doutrinamento. Ele estava doutrinando as pessoas. No texto que a gente leu hoje, de 1 Timóteo 6, você pode até olhar, está impresso no boletim. No verso 3 fala, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que Jesus Cristo ensinou é considerado doutrina, porque doutrina tem a ver com ensinamento. Evangélicos têm confundido as coisas quando eles acham que doutrina são as regras da igreja e Bíblia é outra coisa. Então eles falam de Bíblia como sendo aquilo que a gente tem que aprender, mas tem as doutrinas da igreja, isto é, as regras que os líderes estabeleceram. Esse é um conceito errado e não bíblico. Nós temos que estudar doutrina, porque doutrina é o ensinamento acerca de Jesus Cristo. E um outro preconceito em relação à doutrina, que eu preciso chamar a atenção, é que tem muita gente que acha que doutrina nada tem a ver com devoção, com piedade, com vida dedicada ao Senhor. E esse é outro engano que também não reflete o ensino da Bíblia. Por quê? Porque Paulo, em especial, quando ele ia ensinar algumas coisas e escrever cartas às igrejas, ele sempre se preocupava em ensinar verdades acerca de Deus, Cristo e a sua salvação, e depois aplicá-las à vida das pessoas. Em outras palavras, ele gastava algum tempo, e normalmente era o começo da carta, ensinando doutrina, o que a gente chama de doutrina, falando sobre Deus, sobre a sua salvação, desde a eternidade, na cruz do Calvário, depois na nossa vida, aplicada pelo Espírito Santo. Depois ele ia mostrar isso na vida prática. Então, algumas de suas cartas são nitidamente divididas em duas partes: o ensinamento e a aplicação. E Paulo entendia que ambas eram necessárias. Não dá para pregar só metade da carta. Então alguns que se preocupam e gostam de prática sem conhecer doutrina falham no ensinamento bíblico.
Então a gente precisa estudar e entender o lugar e a importância da doutrina na vida do povo de Deus. O que eu gostaria de falar com vocês hoje, nessa manhã, é o que está exortado aqui no verso 3 e 4. A gente vai ver os versos 3 e 4 dessa carta de Judas, mas ele começa dizendo assim, olha, eu tinha vontade de escrever outra coisa para vocês. Ele fala isso. Verso 3 ele diz assim, amados, embora eu tivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, isto é, embora eu quisesse escrever um tratado longo sobre, talvez não longo, mas um tratado sobre a salvação, uma espécie de resumo daquilo que Jesus fez por nós, eu resolvi fazer outra coisa. Eu resolvi tratar de falso ensino. É isso que ele diz. Eu resolvi gastar essa carta alertando contra os falsos mestres. Então ele escreve a carta dele inteirinha, preocupado com isso. Com falsos mestres, com aqueles que ensinam coisas que são inverdades. É por isso que no verso 4 ele fala de certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, e infiltraram no meio de vocês, e estão ensinando coisas que não são sadias. Então o propósito da carta é esse, que está no verso 3 e 4. Em especial, verso 3, que fala, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Então, o propósito da carta dele, ele escreveu uma carta e Deus considerou isso importante preservar na Bíblia Sagrada, que ficasse uma carta que é uma exortação, um encorajamento a batalhar. Por isso que eu pedi para as crianças desenhar um exército. E eles vão batalhar pelo quê? Pela fé que foi confiada aos santos. A pergunta é, que fé é esta? E aqui algumas pessoas se enganam, mesmo no meio cristão, achando que fé diz respeito à sua confiança em Jesus. Mas não é dessa fé que o texto está falando. Não é de uma fé que é subjetiva, isto é, que é diferente em cada um de vocês. Alguns de nós têm fé talvez mais intensa, maior, mais apegada, mais madura. Outros uma fé mais iniciante, que é própria de quem está começando na carreira cristã. Uns de nós têm uma fé mais pura, outros misturada com outras crenças que não são boas. A ideia é a seguinte, alguns de nós confiam de um jeito, outros de outro, mas subjetivo, muda de pessoa para pessoa. Aqui não está falando de uma fé que é diferente para cada um, está falando da fé que é igual para todo mundo. E só tem uma fé que é igual para todo mundo. A fé que foi entregue, confiada aos santos. Está falando do conjunto de verdades que foi entregue, confiado aos santos. Você não batalha por aquilo que está no seu coração. Na verdade, você luta e pede a Deus para ajudar você. Não é verdade? Os discípulos não fizeram isso, não chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque eles entendiam que era difícil lidar com nossa confiança subjetiva. Nós não lutamos por essa fé, essa nossa confiança na salvação. Nós lutamos pelas verdades salvadoras. Essas sim são o alvo da nossa luta, ou a razão da nossa luta. Então quando fala batalha, eu estou encorajando vocês a batalharem pela fé, está falando de lutar pelas verdades que estão na Bíblia Sagrada, pelo que a Bíblia representa e pelo que ela nos ensina. E essas verdades foram entregues de uma vez por todas aos santos. Entregues de uma vez por todas. A ideia é que já deu tudo que Deus queria que você soubesse sobre Ele, sobre o seu Filho, sobre a redenção do seu Filho, sobre a aplicação do Espírito Santo às nossas vidas. Tudo que Ele queria que você soubesse sobre isso já foi dado. Portanto, não há lugar para acréscimo nem para diminuição. Foi o que a gente leu na nossa ordem de culto. Não há espaço para a gente reparar, ou adaptar, ou corrigir, ou melhorar. Não há espaço para isso. A única e suficiente regra de verdades e de doutrinas é esse livro do qual nós falamos no domingo passado. E nós lemos aqui, em 1 Timóteo 6, que Paulo encoraja Timóteo a combater, ele falou, combata o bom combate da fé. De novo, que fé? A mesma fé que foi confiada aos santos. O que é então combater o combate da fé? É lutar pelas verdades de Deus. É lutar para que as verdades de Deus não sejam deturpadas, colocadas de lado, mas que sejam ensinadas ao povo de Deus. Por quê? Porque hoje, no meio evangélico brasileiro, há muita gente que se diz evangélica, mas pouco ou quase nada conhece do evangelho.
E a nossa palavra não tem que ser de lamento simplesmente, mas de encorajamento a lutar por essas coisas. E aqui vem então, o primeiro ensino dessa manhã. O texto é de Judas para com os crentes. Verso 1 fala, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Quem é esse Judas? Deixa eu só falar uma palavrinha sobre esse Judas. Esse é o Judas que é considerado o meio-irmão de Jesus. Filho de Maria e José. A gente chama de meio-irmão porque Jesus Cristo não foi resultado da união de José e Maria, mas o ente, né, santo produzido no ventre de Maria foi produzido pelo Espírito Santo de Deus. Judas era um dos irmãos de Jesus. E ele, diz os evangelhos, não creram em Jesus num primeiro momento. Mas depois Jesus Cristo aparece a ele ressurreto. Está lá em 1 Coríntios 15. E é provavelmente nesse momento que ele então enxerga que o seu irmão, com quem ele cresceu, era o Filho de Deus. Ele resolve então dar um recado para todos os crentes, ele fala aos chamados. E aqui vem o ensino. Qual é o recado que ele dá? Batalhem pela fé. Por que esse é um recado importante? Porque a gente está acostumado a pensar que batalhar pela fé é coisa de pastor. Pastor, é isso mesmo, pastor, ensina mesmo. Vai lá, pastor. Precisamos, não, a gente precisa. Fala mesmo, pastor. Como se fosse uma coisa assim, reservada só para os doutos, os cultos. Não é isso que o texto diz. O texto fala uma coisa que você está pouco acostumado a ouvir, que é seu papel, de cada um de vocês que creem em Jesus Cristo, lutar pela verdade. Cada um de vocês tem a obrigação de batalhar pela verdade, de ensinar a verdade, de corrigir quem acha que está na verdade, mas está no erro. Cada um de vocês. Não é função só do pastor, nem só da liderança, mas de todo aquele que crê em Jesus, de batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então eu queria em primeiro lugar, e essa é uma das lições principais hoje, encorajar vocês a pensarem nisso. Encorajar vocês a pensarem assim que, de repente, então, parte do amadurecimento, uma das razões para o meu amadurecimento aqui, não é só para o bem-estar da minha família, é para que eu possa ajudar outros. Para que eu possa ensinar outros a andarem na verdade. João é um que escreve assim, ó, eu dou graças a Deus, eu estou muito contente porque vocês andam na verdade. Porque se não andasse, ele ia ensinar a verdade para eles. E isso é expressão do nosso interesse, do nosso amor por aqueles que são de Jesus. Se alguém é de Jesus e está enganado pela mentira, ele precisa ser encorajado a entender a verdade. E eu quero que você entenda que essa é função sua, não do pastor, não do presbítero, sua. Cada um é encorajado a lutar pela verdade. Aqui Judas dá exemplo de alguns desvios doutrinários. Eu quero dar alguns exemplos também, não só explicar o que está aqui, mas dar exemplos que estão ligados à nossa à igreja evangélica de hoje. No verso 4, ele fala de duas coisas. Dá uma olhada, impresso aqui na ordem de culto, no verso 4 ele fala assim: esses homens, no meio do verso fala, esses homens são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Veja só, são homens que dissimulam, são falsos no seu ensino, e eles fazem duas coisas. Eles negam a graça, né? Eles transformam a graça em libertinagem, melhor dizendo, transformam a graça em libertinagem, e eles negam a Jesus Cristo como seu Senhor. Eu queria dar alguns exemplos de como é que isso acontece no nosso meio, à medida que a gente vai pensando, talvez você conheça pessoas, ou lembre do tempo em que você cria nisso, ou talvez você ainda crê nessas coisas, e a gente precisa corrigi-las. Por exemplo, há muitas pessoas que não gostam de ensinamento sobre rigidez, né? Eles falam assim, olha, a Bíblia fala que a letra mata, viu? Letra mata, o Espírito vivifica. Então nós temos que ser libertos da lei. Nós temos que deixar o Espírito fluir nas nossas vidas. Esse tipo de linguagem normalmente vem por parte daqueles que são contrários à lei e acabam transformando a graça em libertinagem. O que ele quer dizer? A graça, ela nos liberta para andar nos caminhos de Deus, não para fazermos o que bem entendemos. Mas tem pessoas que parecem entrar na igreja e acham que agora foram libertos para fazerem o que dá na telha, como diz a linguagem popular. Né? O que imaginarem. Isso é transformar a graça em libertinagem, em caminhos de impiedade.
Nós temos que responder à graça de Deus como quem quer fazer a vontade de Deus. A nossa liberdade está em voluntariamente e alegremente servir a Deus. Um outro ensino errôneo que estava ali sendo mostrado era negar a Jesus na sua soberania, no seu senhorio. Tem pessoas que às vezes gostam da ideia de Jesus como Salvador, mas elas não andam de acordo com Jesus como seu Senhor. Você conversa com elas, elas dizem, não, eu creio. Jesus é tudo para mim. Deus é o meu Deus. Só que a vida expressa uma negação do senhorio de Jesus Cristo. Jesus não é Senhor a ponto de moldar a vida dessa pessoa. Certa vez eu ouvi um pregador, relativamente famoso no Brasil, dizendo assim, Deus não quer perfeição, Ele quer coerência. Errado. Deus quer perfeição. É por isso que você vem todo domingo para esse lugar e fala assim, Deus, eu não estou lá. Me perdoe. Me perdoe porque eu não cheguei lá. Mas eu estou batalhando, Senhor. E eu quero chegar lá. E eu espero que o Senhor me ajude a chegar lá um dia. E eu entendo que no dia em que eu for morar com o Senhor vai terminar a obra. Mas é o que o Senhor espera. Deus não quer só coerência. Isso parece ensino ou dica de programa de televisão. Mas às vezes é o que os crentes ouvem. Ou se não, as pessoas gostam muito de falar da cruz, mas não entendem a cruz no seu significado mais profundo. Quantas vezes a gente ouve crentes falando assim, olha, Jesus mostrou o seu amor na cruz. É verdade que ele mostrou o seu amor na cruz. Só que a cruz não é só um exemplo para ser seguido. A cruz é muito mais do que isso. A cruz é satisfação de Deus para com o nosso pecado. Cristo como nosso substituto é mais importante e anterior do que Cristo como nosso mestre. Mas as pessoas gostam de imitar. Tanto é que, sabe como é que crente exorta outro crente? Com uma perguntinha famosa e conhecida no meio. Em seus passos, o que faria Jesus? Você já ouviu essa pergunta? Esses são os crentes que se preocupam em Jesus Cristo mais como exemplo do que substituto. Tenho uma notícia para vocês. Jesus Cristo não pode ser o seu exemplo se ele não foi o seu substituto. Se você não conhecer e não descansar nisso diariamente, você não consegue seguir os passos de Jesus. Você tem que conhecê-lo melhor como aquele que fez o que você não pode fazer. Você tem que chegar para ele e falar assim, Senhor Jesus, de novo, eu falhei, eu careço do Senhor, eu preciso do Senhor. Não só como meu mestre, mas como aquele que vai interceder por mim. Mas nós parece que deixamos isso de lado. Uma vez que a gente crê nisso, não, já passamos esse passo. Agora queremos Cristo como nosso mestre. Errado. Esse é aquele que não entende o papel da cruz de Cristo. Eu li um autor, há um tempo atrás, que eu quero citar a frase dele, ele fala dos evangélicos nos Estados Unidos, mas eu acho que isso vale sobre quanto a evangélicos no Brasil também. Ele fala assim, o problema fundamental no mundo evangélico de hoje é que Deus pesa pouco demais sobre a igreja. Sua verdade está distante demais, sua graça comum demais, seu juízo manso demais, seu evangelho fácil demais, seu Cristo simples demais. E eu acho que ele acertou. Uma graça comum, que não encanta mais. Um evangelho que é fácil, que as pessoas não entendem a sua profundidade. Um Cristo que não tem riqueza, mas é simples demais. Nós temos uma série de coisas entrando na igreja hoje que são sinais de uma má teologia. E às vezes nós aderimos a isso. Por exemplo, como é comum a igreja às vezes absorver uma maneira de pensar que seja semelhante aos que não creem em Cristo. A gente chama de uma teologia do mundo. Por exemplo, quando eles começam a explicar certos comportamentos pecaminosos com linguagem científica. A gente fala assim que é um comportamento disfuncional. E essa linguagem reflete uma mudança e uma queda da responsabilidade. Porque disfunção não é tratado com tanta veemência como pecado. Porque pecado não é disfunção, é transgressão. Uma pessoa disfuncional, você tem dó. Um transgressor, você não tem muita dó. E a Bíblia não trata com você ou comigo como sendo só pessoas disfuncionais, mas como transgressores, como criminosos, como inimigos.
Quando a gente fala de autoestima baixa, a gente mencionou isso em outras vezes, né? A gente fala assim, fulano tem um problema de autoestima baixa, normalmente está refletindo um entendimento errado do conceito de si mesmo. As pessoas acham que olham para elas e têm dó delas, é por isso que elas se machucam, elas chamam a atenção. Não, elas se machucam e chamam a atenção não porque elas têm um conceito pequeno delas, é porque elas têm um conceito elevado demais delas mesmas. Elas se gostam tanto que elas estão frustradas que os outros não estão olhando para elas o suficiente. Por que disso? Por causa do nosso coração pecaminoso. Por causa de um coração que está em rebeldia para com Deus, a não ser que Deus nos traga para junto deles. Eu estou falando isso porque eu sinto que é muito comum no nosso meio, até nós mesmos já gostamos mais de livros que falam sobre casamento, sobre educar filhos, do que um livro que fale, por exemplo, sobre ser justo perante Deus. Ninguém estuda isso. Ninguém pega estou com vontade de ler um livro que fala sobre ser justo perante Deus. Normalmente eu vejo os crentes dizendo assim, pastor, tem um livro bom sobre casamento, sobre educação de filhos. E veja, não há nada de errado com casamento e educação de filhos. Nós estamos gastando tempo na escola dominical para falar disso. Eu só estou mostrando a vocês como às vezes nós queremos demais aquilo que a gente chama de prático e esquecemos da base daquilo que é o prático. Do que nós chamamos de doutrina. Nós nem conhecemos direito aquilo em que nós cremos. Por exemplo, uma das coisas que eu ouvi essa semana, eu tive o privilégio, eu falei isso para vocês na semana passada, eu tive o privilégio de traduzir o pregador que veio de fora, chamado Paul Washer, e na segunda-feira ele pregou no Mackenzie, foi um evento interessantíssimo por causa do aglomerado de pessoas que vieram ouvi-lo, e ele falou uma frase que surpreendeu muita gente. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a pensar assim. Ele disse assim, hoje eu venho falar para vocês da verdade mais aterrorizadora da Bíblia. Estão preparados? Ele disse assim, preparados? Aí ele disse, preparem-se. Deus é bom. Aí as pessoas ficaram assim, com aquele... Sabe quando dá para ver na cara que tem um ponto de interrogação assim? Como quem diz, fala notícia ruim. Eu não entendi. Falo de ruim, eu entendi que ele é bom, mas eu queria ouvir o aterrorizador. Ele disse, não, você não entendeu. Você realmente não entendeu. Se Deus é bom, significa que Ele vai castigar com furor tudo aquilo que é mal. E você é mal. Significa que você está em maus lençóis. Ou você está em má situação. Ou você está em pecado e transgressão e você vai ser alvo da ira de Deus. Ele tratou de coisas que não são comuns a nós, porque nós não estamos acostumados a pensar nisso. Por exemplo, quantas vezes a gente entende a graça ou a Jesus Cristo, as duas coisas que Judas mencionou de maneira errada. Na época da Reforma Protestante, por exemplo, um dos lemas que eles trabalharam foi a ideia de sola gratia, isto é, somente a graça de Deus é que nos salva. Nenhum merecimento humano. Nós não temos condições de chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho um pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho eu te dou. Não! Nada que nós podemos apresentar a Deus. Então eles falaram que a graça de Deus, a dádiva gratuita de Deus, é o que nos faz salvos. Também falaram sobre solos Christus, que é somente a Cristo. Por quê? Porque era muito comum na igreja medieval falar dos méritos que a igreja trazia às pessoas. Então falava dos méritos dos santos. E nós estamos no final de semana em que muitos brasileiros foram atrás de méritos outros que não deles. Mas méritos de pessoas como eles, de santos. Por que isso? Porque eles achavam que essas coisas se uniam às de Cristo e faziam então da pessoa um religioso, devoto e agradável a Deus. E uma das coisas que a Reforma Protestante foi ensinar era a necessidade de termos só a Cristo como nosso Salvador. Veja, esse problema não é comum só entre católicos, não. Não é só entre aqueles que vão para Aparecida do Norte ou algum outro lugar. Esse problema é comum também entre evangélicos, infelizmente. Eu quero dar alguns exemplos. E eu vou terminar com isso para fechar a mensagem. Eu quero falar assim, Jesus Cristo, nós dizemos, é o nosso rei, profeta e sacerdote. Só que ele não é só o nosso rei, profeta e sacerdote. Ele deveria ser o nosso único rei, profeta e sacerdote. Mas nem todos os evangélicos entendem assim. Vou dar exemplo. Nós não precisamos de outro profeta para revelar a vontade de Deus. Mas tem evangélico procurando.
Tem evangélico que não basta em ouvir as palavras de Cristo. Ele gostaria de ouvir palavras de um outro servo de Deus para saber o que fazer na vida. Ai, pastor, estou com tanta vontade de saber qual é a vontade de Deus na minha vida. O senhor não podia me ajudar? Ou a profetisa, ou o profeta, ou seja lá quem for. Como se precisássemos de alguém além de Jesus Cristo para trazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas nós somos assim. Evangélicos em geral são assim. Ou não precisamos de outro sacerdote para mediar a bênção de Deus. Isto é, alguém para ficar entre nós e Deus. Não precisamos de outro sacerdote, Jesus Cristo basta. Aí você fala assim, pastor, eu sei. Tem gente que procura falar com um padre para poder receber o perdão de Deus. E isso é errado, não é? Mas você não enxerga os problemas que evangélicos às vezes têm, quando, por exemplo, pedem para o pastor ir lá em casa orar, porque oração de pastor, o senhor sabe, né? A gente reflete às vezes um apego tal àqueles que são os nossos líderes, como se eles fossem nossa muleta, como se nós não tivéssemos acesso livre ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois temos. Cada um de vocês pode achegar-se diante da presença de Deus e pedir a bênção de Deus, sem nenhum outro homem, a não ser Jesus Cristo, precisar auxiliar vocês. Nós não precisamos de rei controlando os pensamentos e a vida de crentes, mas parece que alguns crentes seguem mais o seu líder do que a Jesus Cristo. São pessoas submissas e sujeitas a homens antes do que a Deus. Eu quero terminar dizendo assim, às vezes, na nossa vida, nós negamos a Jesus Cristo como Senhor, como diz aqui. Até entre evangélicos, é uma pena isso. E às vezes nós negamos também a graça de Deus, ou transformamos a graça em libertinagem, como diz aqui. Eu tenho percebido como, em alguns casos, entre evangélicos, há uma perda de encanto pela graça de Deus. Ela se tornou um pouco enfadonha. E eu quero dizer para você uma coisa triste. Se ela se tornou enfadonha, você está doente. Se ela se tornou enfadonha, você está doente. Porque ela não é nada enfadonha. Pelo contrário, ela é encantadora. Encantadora. Mas se ela tem se tornado enfadonha para você, alguma coisa não vai bem. E nós precisamos batalhar como soldados da fé. Então a minha palavra final é que Judas está escrevendo não só para os crentes dos seus dias. Está escrevendo para a gente, que convive com outros que acham que são evangélicos, mas que creem as coisas mais loucas. Mas para a gente também, que às vezes se apega a outras coisas que não as palavras de Jesus Cristo. Eu queria exortar você a ser uma pessoa comprometida em batalhar pela fé. Comprometida em batalhar pela fé. Tanto para o bem dos outros, quanto para o bem da sua própria vida. Inclusive, eu termino dizendo, quem é bom de doutrina tem grandes chances de ser uma pessoa íntegra na fé. Lá no Salmo 119 fala, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem guarda as palavras de Jesus, doutrina, no coração, não peca contra ele. Eu espero que nós sejamos gente assim, zelosa por guardá-la no coração e ensinar os outros, batalhar para que outros que se dizem de Deus, creiam de maneira correta nesse Deus. Para que sejamos uma igreja menos doente, menos cheia de problemas. Vamos orar?